lançado em BH o livro Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil? Atores, crenças e coalizões que dominam a política nacional de segurança pública. O trabalho faz uma ampla análise sobre a segurança pública no país durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. O autor, que está conosco hoje, é o sociólogo e professor da PUC Minas, Robson Sávio. Bem-vindo, Robson. Muito obrigado, Vivian. Parabéns pelo livro. Obrigado também. Vamos começar pelo título, né, que é um título bastante provocativo. Quem comanda a segurança pública no Brasil? Quem? Na verdade, é um trabalho de pesquisa de muitos anos para tentar responder esta situação. Mas antes de dar resposta, de pelo menos 5 anos, de estudos, pesquisas, entrevistas, participação em diversos fóruns que discutem a segurança pública no Brasil. Mas você milita nessa área há muito tempo. Também, há cerca de 20 anos. Né? Mas, para responder essa pergunta, tinha uma pergunta anterior, que é a seguinte: por que a segurança pública no Brasil, principalmente no Brasil democrático, continua dando sinais de tantos fracassos? Por que nós temos indicadores de crimes tão ruins, talvez os piores do mundo em determinadas áreas? Quando você fala do Brasil democrático, é da Constituição para cá. Exatamente, de 88 para cá. Por que nós conseguimos cada vez aprisionar mais pessoas e, não obstante, as taxas de crimes violentos e de homicídios continuam crescendo? Por que o sistema de justiça criminal, as polícias, o Ministério Público, o Judiciário são tão seletivos? Atuam de forma diferente dependendo do público e do extrato socioeconômico. Essas perguntas, elas foram motivadoras de trabalhos meus e de outros colegas, porque nós temos a certeza que uma sociedade democrática, a construção de uma cidadania, ela demanda que as políticas públicas e sociais, elas sejam disponibilizadas de forma isonômica para todos. E isso aconteceu no Brasil democrático, com a saúde, com a educação, com a assistência social, com todos os problemas que essas políticas têm. Quaisquer pessoas que fazem análise conseguem perceber melhorias. Mas a segurança pública não. A segurança pública continua, né, mantendo resquícios de um passado autoritário, discricionário, violento, de uma ação seletiva, de uma centralidade da política nas agências policiais. Quando você fala em ação seletiva, o que exatamente você quer dizer? Polícias, justiça, sistema prisional tratam pessoas diferentes dependendo do seu segmento socioeconômico. Ou seja, a mesma pessoa que pratica um crime, se ela for branca e de classe média, ela terá um tratamento diferente se for negra e pobre. Isso, várias pesquisas têm apontado isso no Brasil. E não é possível que, construindo uma cidadania, uma sociedade democrática, na qual aquele princípio lá constitucional diz que todos são iguais perante a lei, esse imperativo continue sendo só formal e não seja real. Então, a base dessa pesquisa está na seguinte questão: uma democracia ela não pode conviver com uma política tão importante que garante a vida, a segurança das pessoas, a autonomia do ser humano, e ela sendo tratada marginalmente. E aí nós chegamos a essa questão. Agora, é uma questão também que a sociedade se ressente muito. Claro. E manifesta isso sempre que tem eleições, né? Já tiveram eleições passadas aí que isso virou a questão fundamental, mais importante. Né? As pesquisas de opinião sempre colocam, né, nos últimos anos, depois que nós resolvemos o problema do desemprego, por exemplo, a segurança pública como um dos principais problemas do Brasil. A questão, Vivian, é que é muito diferente a demanda de segurança pública da classe média e a demanda da segurança pública dos pobres. E é muito diferente a resposta dada pelo Estado para as classes médias, formadoras de opinião, e para a maioria dos cidadãos pobres e mais empobrecidos que precisam da política de segurança como proteção e garantia de direitos. Então, o que nós temos visto é que, não obstante essa demanda parecer difusa no seio da sociedade, o atendimento por parte do Estado é muito diferenciado. Dando um exemplo muito claro, a forma de atuação, por exemplo, da polícia nas regiões de classes médias é muito diferente da forma de atuação policial nas regiões empobrecidas. A forma de atuação policial
Quando você tem protestos para garantia de direitos de movimentos sociais, é de uma forma. Quando você tem um protesto difuso, que não está pedindo muita coisa e que não incomoda com o establishment, então é outro tipo de atuação. Mas não é só a polícia. Também a gente percebe isso. Essa ideia da polícia, só para pontuar, para que as pessoas possam ter mais clareza sobre o que você está dizendo. Por exemplo, a Polícia Militar em Minas, já há alguns anos, faz um trabalho em relação se esforça nesse sentido de oferecer uma polícia cidadã. Agora, como que essa polícia cidadã está atuando nesse contexto aí? Onde que você vê essa atuação dessa polícia cidadã? E nós temos, digamos assim, um bom decalque, uma boa tentativa de criar uma imagem positiva da instituição, mas as pesquisas de opinião que nós temos em relação à efetividade das polícias e a percepção da população acerca das polícias que nós temos, mostra que a situação não é boa. 30% das pessoas dos principais estados brasileiros acreditam nas polícias e na justiça. E eu estou falando de polícia militar e polícia civil. O chamado modelo de uma polícia mais cidadã é uma polícia de proximidade, que trabalha com as pessoas, que é muito mais receptiva, que parte da ideia de que também o cidadão é parte importante para ajudar nas questões de segurança pública. É uma polícia que não vem com planejamento de fora para dentro, que não age com violência, que trabalha na perspectiva da prevenção. É claro que... Essa polícia existe? Existe muito pontualmente. Por exemplo, nos bairros mais nobres, existem muitas ações de polícia de proximidade. Na periferia, a polícia só entra na maioria das vezes de forma violenta. Ou nas favelas. Nas favelas. Por isso que nós temos que pensar que o problema da violência e da criminalidade, e por trás disso, como que o Estado deve agir nesse cenário, é muito diferente. Enquanto para nós que somos da classe média, nós pedimos uma polícia, por exemplo, ou uma justiça que garanta o nosso patrimônio, o nosso bem-estar, para aqueles que são pobres e empobrecidos, eles precisam de uma polícia para garantir a vida e uma condição mínima de liberdade. Então, você veja que é totalmente... A criminalidade também ela espraia de forma diferente no tecido urbano. Enquanto a classe média tem preocupação com crimes contra o patrimônio, os pobres estão morrendo. No Brasil, hoje, nós temos 60 mil homicídios por ano. Isso é uma coisa que não pode ser naturalizada. Isso não é uma democracia que convive com esse tipo de violência e todos acham que é natural. E aí eu quero só dizer, 60 mil homicídios, mas são todos, esses homicídios são representativos da sociedade brasileira? Claro que não. Desses 60 mil homicídios, 80% são de pessoas pobres, negras e da periferia. Como é que você relaciona os conceitos, né, de segurança pública e direitos humanos, dentro disso que você está falando? No Brasil, há uma cisão histórica entre esses dois conceitos, principalmente após a ditadura militar, né? Começou-se uma ideia que foi muito difundida, inclusive com apoio dos segmentos mais conservadores e da mídia, e essa ideia ela continua sendo difundida em doses cavalares até hoje, também pela mídia nos programas policialescos, também pelas classes conservadoras, através desses protestos de ódio e de vingança que nós observamos no espaço público. E qual que é a ideia? De que direitos humanos existem para proteger bandidos. Quem são os bandidos? Quem são as pessoas nomeadas bandidos? Bandidos são aqueles que vão contra uma ordem estabelecida. E, obviamente, todos os segmentos envolvidos com direitos humanos trabalham na perspectiva da garantia do direito universal de todos e para todos, e todos os direitos. Então, quando nós tratamos de direitos humanos, nós estamos tratando dos direitos civis e políticos, mas nós estamos tratando dos direitos sociais. Não adianta nada a pessoa ter liberdade para se expressar e para locomover se ela não tem casa e não tem moradia, se ela não tem um transporte digno, se ela não consegue ter acesso à cultura. O problema é que para muitos segmentos da sociedade, cultura, moradia, essas coisas não interessam. O importante é garantir simplesmente os direitos individuais de primeira e segunda geração, que são os direitos civis e políticos dos liberais e das classes médias. E também a demanda para o sistema de justiça criminal e para as polícias é desses segmentos, nesse sentido, para a proteção desses direitos. Por isso é que muitas vezes as polícias, repercutindo essa demanda das classes médias e dos governos eleitos, que muitas vezes representam esses setores, criminalizam movimentos sociais. Eu gosto de dar o exemplo.
Sim. Pode dar um exemplo? Depois eu gosto de dar o exemplo do que aconteceu muito recentemente aqui em Belo Horizonte, na última manifestação do Passe Livre, que teve aquele conflito entre a polícia militar e os manifestantes, e eu vou falar como alguém que estava lá. Eu não li no jornal, nem vi na televisão, mas eu estava lá. Até porque o cidadão ele também protesta em praça pública, não é? E eu acho que esse aumento de ônibus aqui em Belo Horizonte foi um absurdo. Então o que acontece? Houve um excesso na ação policial em nome de uma chamada liberdade de ir e vir. Ou seja, para garantir o direito de liberdade de vir, se infringiu os direitos de manifestação, os direitos de reivindicação de políticas sociais, o direito de pautar um problema de gestão pública no espaço público, ou seja, mais uma vez o direito liberal prevaleceu sobre o direito social, num governo que se diz de esquerda. E o governador, que é o comandante das polícias, chamado a responder o que aconteceu, disse: a polícia agiu de acordo com protocolos. Acontece que o protocolo de uso da força que eu conheço é um protocolo que o Brasil assinou com organismos das Nações Unidas que determina que o uso da força só pode ser proporcional. Ou seja, qualquer uso desproporcional é uma violência contra as pessoas que o Estado Democrático de Direito não pode acatar. Uhum. Pode-se dizer, eu lembrei aqui da situação que Haddad viveu também há algum tempo, em 2013. O que acontece? As esquerdas chegam ao poder e cedem ao que está estabelecido, às regras que estão estabelecidas? Você diria que isso acontece? Essa pergunta, Vivi, é excelente porque ajuda a responder quem comanda a segurança pública. Se durante uma boa parte desse período pós-democratização a política de segurança estava exclusivamente na mão dos generais e depois na mão dos policiais, eu estou falando no início do governo Fernando Henrique Cardoso, eram os generais que comandavam, depois é passada essa política para as polícias civil e militar e depois, aos poucos, ela vai se democratizando. Os eleitos, os governos eleitos, tanto no plano nacional, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, quanto nos planos estaduais, os governadores, nunca atuaram para fazer reformas substantivas na segurança pública. Pelo contrário, achando que terão custos políticos imensos, todas as vezes que há problemas de segurança pública, ou seja, aumento de crime, demanda punitiva, excesso de violência policial, tortura, rebelião em presídio, eles determinam que os comandantes militares, os policiais é que respondam por esses problemas, eximindo-se da responsabilidade e não trazendo a segurança pública na perspectiva da garantia de um direito tão importante quanto os outros. Então, em certa medida, entre os comandantes da segurança pública no Brasil, que todos aí estão listados no livro, os governos civis e democráticos de direita e de esquerda, e eu analiso isso no governo Lula e Dilma também, tiveram a porta de propor reformas substantivas para a segurança pública no Brasil, mas aconselhados, inclusive pelas direitas e pelas elites que apoiam esses governos, na última hora deram com o pé no freio e não fizeram as reformas. O nosso modelo de presidencialismo de coalizão, que tem aí no mesmo balaio tantos partidos e tantos interesses e ideologias diferentes? Presidencialismo de coalizão explica em parte, mas uma outra parte importante é que a esquerda tem uma grande dificuldade de lidar com a temática da segurança pública. A temática da segurança pública, porque segurança pública ainda no imaginário de muitas pessoas tem a ver com mecanismos de controle social. Não deveria. Né? Segurança pública é para garantir direitos, mas como eles não conseguem transportar esse modelo, porque é uma transposição que ela não é teórica, ela é operacional, ela é prática, mexer numa política de controle social para segmentos da esquerda é como mexer num balaio de gato, você não sabe o que vai sair de lá. Então, na verdade, o que geralmente esses governos fazem? Transferem isso para os mesmos atores que sempre cuidaram da política e que mantêm, digamos assim, nesses últimos anos, cenários às vezes de alguma estabilidade, mas a estabilidade do caos, né? Tipo assim, a paz dos cemitérios, porque quando a gente vê os crimes, os homicídios, os estupros, a violência intrafamiliar, agora as chacinas, os linchamentos, nós podemos perceber a situação de barbárie, o estado dantesco que nós vivemos, com a conivência dos políticos eleitos, que não mudam essa política, e de alguma forma com a autorização da sociedade,
que não sabendo que essa política é basilar para a constituição de uma cidadania efetiva, acha que a violência, a vingança, o ódio, o Estado penal, desde que seja para o outro, vai resolver o problema. Ou seja, violência pedindo mais violência. Esse clima que a gente tem sentido, especialmente aí nesse último ano, de um ano para cá, de tensão social, de ódio, de radicalizações, de posições e tal, alimenta esse Estado que você aponta aí, esse Estado né, de uma violência que está institucionalizada, mas que parece crescer nesse momento. Isso está sendo... Uma coisa está alimentando a outra? Eu diria, Vivian, que ele explicita um estado de coisas. O que acontece é que nós tínhamos segmentos da sociedade muito retrógrados e conservadores que ficaram durante muito tempo dentro do armário e ausente das ruas e que agora, inclusive com o fenômeno das redes sociais, tem se explicitado, tem se apresentado com muito mais pujança e vigor, e isso é um fenômeno que nós percebemos que não é só no Brasil. No Brasil nós temos características que elevam isso à enésima potência. Por exemplo, fomos o último país a abolir a escravatura e a cada ano o Ministério do Trabalho continua libertando trabalhadores em situação análogas à escravidão de políticos que dizem a favor da redução da maioridade penal lá no Congresso. Então, essa hipocrisia está muito presente. Mas veja bem o que eu estou querendo dizer. Além dessa questão da explicitação de uma cultura de ódio, de vingança e de violência, que é o substrato das nossas relações sociais, nós temos um outro problema. Como as agências encarregadas para a produção de uma justiça que deveria ser igualitária e isonômica não funcionam e funcionam mal porque seletiva, as pessoas, os cidadãos, cada vez mais creem piamente na impunidade. E ao crer piamente na impunidade, cometem os crimes. E aí em todos os estratos sociais. E nós temos taxas de, por exemplo, de elucidação de crimes que deixa qualquer brasileiro envergonhado em qualquer lugar civilizado do mundo. Por exemplo, os homicídios no Brasil têm taxas de apuração inferior a 10%. Ou seja, matar no Brasil o custo é baixíssimo. Como que nós podemos viver nesse tipo de sociedade na qual as instituições encarregadas... Mas mesmo assim os presídios estão superlotados. Sim, lotados de pequenos usuários e microtraficantes, lotados de crimes contra o patrimônio, lotados de pessoas que não têm uma sentença definitiva porque 45% não foi ainda julgado pela justiça, nem se sabe qual que é a denúncia clara, ou seja, prendemos muito e prendemos mal. Tem muita pessoa presa que deveria estar solta e tem milhares de pessoas soltas que deveriam estar presas, sem contar que existem no Brasil 500 mil mandatos de prisão não cumpridos porque não tem vagas prisionais. E nós temos a quarta maior população prisional do mundo. E não obstante o aumento exponencial dos presos nos últimos 10 anos, nós continuamos tendo taxas de crimes violentos das maiores do mundo também. Você relaciona a essa política, essa discussão da política de segurança pública no Brasil, a questão da guerra ao tráfico e da discussão que existe de que essa guerra está perdida? Claro. Eu não tenho a menor dúvida, a partir de 2008, que você tem uma lei criminalizando cada vez mais o uso de drogas, isso serviu para entupir as nossas prisões de jovens, pequenos traficantes e usuários, que poderiam ter políticas muito mais efetivas e muito menos onerosas para o Estado, se outras ações que não a reclusão fossem praticadas. O que acontece? As pessoas têm que ter muita clareza. Prender jovens, né, e mesmo que sejam usuários de drogas ou pequenos traficantes, no sistema prisional que nós temos, além de ser muito caro, o custo médio de um preso no Brasil hoje é R$ 1.800 per capita mês. Hoje o sistema prisional brasileiro ele é dominado por facções criminosas. O sujeito entra lá, um microtraficante ou um usuário, e sai lá um PhD em crimes violentos, nas barbas do Estado. Sem contar que não há nenhum estudo que mostra internacionalmente que a política de guerra às drogas ela foi eficiente. O que ela redundou? Inclusive os Estados Unidos, que a criaram, estão revendo toda essa política.
Aumentou o tráfico e o consumo de drogas em todo o mundo. Aumentou o número e disponibilidade de arma associada a todo tipo de violência e homicídio. Aumentou cada vez mais o custo da droga e fez com que o sistema de justiça criminal nesses países fosse cada vez mais seletivo, porque para responder à ideia de que tinha drogas, tem que prender o usuário e não quem produz e distribui. Até porque, se for mexer com quem produz e distribui, vai prender muita gente do alto escalão de todos os poderes da República, do alto empresariado e por aí afora vai. E numa sociedade meio hipócrita, nós temos que sinalizar que a justiça funciona bem para os pobres. Enquanto isso, aqueles que produzem e distribuem, que fazem o tráfico, que na verdade nada mais é do que uma rede de movimentação financeira, faz com que ele se multiplique cada vez mais. Então é uma política totalmente enviesada e sem efetividade. Só para a gente finalizar, em 20 anos de pelo menos dois tipos, dois governos, né, do PSDB e do PT, você diria que o poder público age de forma omissa em relação à segurança pública, à política de segurança pública? O poder público certamente ele é omisso. Nós temos, por parte principalmente dos governos eleitos, uma dificuldade de pautar e pautar para valer esse tema como um tema civilizatório. E não adianta melhorar política de educação, saúde ou assistência social com uma política de segurança como nós temos. Robson Sávio, é sempre um prazer ter você aqui e sempre uma pena quando a gente termina de conversar, porque fica sempre o sentimento de que falta mais. Eu te agradeço, Vivian. E então, de qualquer maneira, é instigante para quem estiver interessado no assunto, Quem Comanda a Segurança Pública no Brasil, o livro que Robson Sávio Reis Souza acaba de lançar e veio gentilmente nos falar sobre um assunto tão delicado e espinhoso para o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.